Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Hugo Dutra e no vídeo de hoje eu vou falar sobre colesterol elevado, colesterol alto. Só para vocês terem noção da magnitude do tema, cerca de 20 milhões de brasileiros estão com colesterol elevado e com isso aumenta muito o risco cardiovascular de ter infarto, de ter AVC. Então é um tema muito importante que a gente precisa abordar sempre. Nesse vídeo eu vou falar os principais sintomas de colesterol elevado, o que causa colesterol elevado, como que a gente vai identificar e principalmente no final como que a gente vai tratar, muitas das vezes sem o uso de remédio. Então se inscreva no canal, já aperta o botão de gostei, compartilha com seus amigos e bora pro vídeo. Bom, o que seria então o colesterol? Colesterol nada mais é do que uma molécula de gordura que ele auxilia em diversas funções do nosso organismo vitais para a nossa sobrevivência. Então, ele é responsável pela formação de várias membranas de várias células do nosso organismo e ele também auxilia na produção de diversos hormônios essenciais para a vida. Então, o colesterol ele é excelente para a gente. O grande problema é quando ele está em níveis elevados. Quando o colesterol se encontra acima da normalidade, ele pode trazer diversos riscos para a saúde. Existem vários tipos de colesterol, mas tem dois principais que eu vou abordar aqui, que são o HDL e o LDL. O HDL ele é dito colesterol bom, porque ele tem todas essas funções positivas que eu comentei e ele também protege o nosso coração, os nossos vasos sanguíneos, então é interessante que o HDL esteja mais alto. Já o LDL, ele é dito colesterol ruim, porque é esse o colesterol que vai se aglomerar e vai formar aquelas placas de gordura, de colesterol que vão aderir nas nossas artérias, causando todos os riscos que a gente vai comentar daqui para frente. Então, HDL tente aumentar, LDL tente reduzir. Qual é a causa então de colesterol elevado e como que a gente vai identificar isso? O colesterol ele se eleva por dois grandes fatores. O primeiro é o fator genético. Então, se você for olhar os seus parentes de primeiro grau, seu pai, sua mãe, seu irmão, seus filhos, se eles tiverem colesterol elevado, existe uma grande chance de você ter o gene que predispõe ao aumento de colesterol. Infelizmente, a genética a gente não consegue mudar. Então, esse fator genético que está tentando empurrar o seu colesterol mais para cima, a gente infelizmente não consegue mexer nele. Mas a gente consegue mexer no outro fator, que é a outra causa de colesterol alto, que seriam maus hábitos de vida. Então, aquela pessoa que ela é sedentária, que ela fuma, que ela só se alimenta de alimentos industrializados, fast food, frituras, gorduras, esse tipo de pessoa, ele vai ter sempre um maior risco de ter um colesterol elevado com todas as suas consequências. Então, independente de você ter o fator genético ou não, é muito importante você mexer no fator ambiental, porque com certeza os seus níveis de colesterol vão reduzir. E como é que a gente faz para diagnosticar um colesterol alterado? É simples, é só você pedir no exame de sangue um perfil de lipídio do seu paciente, ou seja, um lipidograma. Ali você vai ver os níveis de colesterol total, HDL, LDL e outras frações de colesterol, e aí você vai identificar se tem ou não alguma alteração e diante disso, saber o que fazer. Agora vamos para os sintomas e os riscos do colesterol elevado. Para vocês entenderem melhor, é bom a gente dar uma pincelada rapidinho na nossa circulação, para vocês entenderem o que acontece quando o colesterol está alto. A nossa circulação, ela funciona da seguinte maneira, de uma forma bem simples. O nosso coração bombeia sangue para as nossas artérias, que são os nossos vasos sanguíneos, que vão levar células com oxigênio e energia para nutrir as nossas outras células e tecidos do corpo. Então, os nossos vasos sanguíneos, eles funcionam como se fossem canos, distribuindo o sangue rico em oxigênio e nutrientes para as nossas células e tecidos. O que o colesterol aumentado faz? Ele se acumula e se aglomera formando placas de colesterol que vão aderir na parede dessas artérias e causando uma diminuição do calibre delas. Então você tem uma artéria aqui com uma placa de colesterol obstruindo parte do trajeto dessa artéria. Então, fazendo uma analogia, é como se o cano da sua casa tivesse parcialmente entupido. O que você acha que isso vai acontecer? Todo o fluxo sanguíneo vai ser reduzido. Então as células elas vão receber menos nutrientes e menos oxigênio. Ou seja, elas vão começar a entrar em sofrimento. E o grande risco que isso traz é quando a gente pensa nos nossos órgãos nobres. Por exemplo, o coração. Se estiver chegando pouco sangue no nosso coração, o que vai acontecer? As células do coração vão começar a sofrer
podem morrer. Qual é o nome disso? Infarto. Então, aumenta muito o risco de infarto, colesterol elevado. Quando a gente olha para o cérebro, a mesma coisa. As artérias do cérebro estarão parcialmente obstruídas. Diminui o fluxo para o cérebro, pode causar um AVC, que é o derrame. Tá? Para os nossos rins, pode diminuir o fluxo para o rim, causando uma insuficiência renal. Então, os riscos de um colesterol elevado são muito importantes e grande parte dos óbitos no mundo são causados por conta de doenças cardiovasculares. E a principal causa de doenças cardiovasculares são maus hábitos de vida, principalmente levando um colesterol aumentado que vai obstruir as nossas artérias. Então, a gente precisa tratar de forma precoce todo o colesterol elevado que a gente vê. Em relação aos sintomas do colesterol elevado em si, na grande maioria das vezes, os pacientes eles são assintomáticos. Às vezes você está com um colesterol muito alto e você não tem sintoma nenhum. Às vezes você pode ter alguns sintomas que não são muito específicos. Então é muito difícil a gente associar um sintoma ao fato de você estar com colesterol elevado. Então tem alguns sintomas que são descritos, como por exemplo, formigamento nas mãos, formigamento nos pés, sensação de tonteira, dor de cabeça, enjoo com frequência, mas todos esses são sintomas muito genéricos que várias outras condições podem causar. Então é muito difícil você conseguir fazer uma analogia de um sintoma com o colesterol alto. Aí acaba que a gente diagnostica pelo exame de sangue mesmo. Como vamos tratar então esse colesterol elevado? O ideal é que vocês sempre procurem um médico para receber a orientação médica, porque dependendo dos níveis de colesterol elevado e de outros fatores de risco que o paciente tenha, a gente já inicia de imediato uma medicação. Mas aqui eu vou passar umas dicas muito importantes que vão melhorar o seu colesterol independente dos níveis dele e dos seus fatores de risco. Então sigam à risca essas dicas. Lembra que eu falei para vocês que existem dois grandes tipos de colesterol? O LDL, que é o colesterol ruim, e o HDL, que é o colesterol bom? Então, vamos manipular um pouco eles. Como que a gente faz para aumentar o HDL, que é o colesterol bom, que a gente quer que ele esteja alto para proteger nossas artérias? O HDL ele aumenta muito se você fizer exercício físico regular, pelo menos 150 minutos aí por semana. Então aí uma caminhadinha, uma pedalada aí de 50 minutos 3 vezes por semana está excelente. E ele aumenta muito quando você ingere gorduras de origem vegetal ou frutos do mar. Então, gorduras de origem vegetal, azeite, castanhas, abacate e gorduras dos frutos do mar, um peixe, por exemplo. Isso vai aumentar bastante o seu HDL. Isso é muito importante, você focar nessas duas coisas. Então, exercício físico e ingerir mais gorduras vegetais e peixe. Já o LDL, ele é o colesterol ruim. Então, o nosso objetivo é reduzir esse colesterol. Então, como é que a gente vai fazer para reduzir esse colesterol? É muito importante vocês minimizarem o consumo de gorduras saturadas de origem animal e frituras. Então, assim, reduzir carne vermelha, reduzir fast food, reduzir alimentos industrializados. Isso vai ajudar bastante a diminuir os níveis de LDL. Outros fatores que ajudam bastante também, exercício físico, cortar o cigarro. Cigarro tem uma forte relação com o acúmulo de colesterol nas nossas artérias, então cortar o cigarro é muito importante. E por último, perda de peso. A perda de peso, os estudos mostram que ela reduz os níveis de colesterol em porcentagens maiores do que as medicações. Então é muito mais benéfico para o seu organismo você perder peso para reduzir o colesterol do que você tomar um remédio para fazer isso e ter os efeitos colaterais desse remédio. Então foquem nisso. Exercício, redução de peso, dieta, afastando as frituras, gorduras, carnes vermelhas ricas em gordura e tentar comer alimentos mais naturais, menos industrializados, focar nas gorduras mais de origem vegetal e peixe. Isso tudo vai melhorar bastante o colesterol de vocês. Então conta aí pra mim, vocês já fizeram essas mudanças de hábitos de vida? O seu colesterol melhorou? Coloca aqui nos comentários a experiência pessoal de cada um, que eu vou estar sempre aqui presente para respondê-las. Muito obrigado pela força, espero que tenham gostado do vídeo. Forte abraço!